Hoje, em Rompendo o Silêncio. A violência sexual não é um acto ou situação isolada. É uma série de eventos não verbais, verbais e físicos que fazem com que as pessoas já não se sintam seguras ou com medo. O que é violência e abuso sexual? Como podemos pará-lo? Como podemos ultrapassá-lo? Já vamos começar! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Rompendo o Silêncio. E hoje trataremos de um tema muito sério e pouco falado na população. Falaremos hoje sobre a violência doméstica. Sim, é verdade. Esse assunto tão profundo, né, que toca muitas mulheres, às vezes até homens também, e que de repente nem saiba que está vivendo, passando ou dando sinais de que está tendo essa situação, né, de violência doméstica em casa. Então, juntamente com os nossos especialistas, que vai estar esclarecendo mais sobre esse assunto, também temos, né, aí divulgando também o número da polícia, que pode ajudar também vocês, o 91. Sim, se você se encontra nessa situação, aí tá já uma ajuda para você, né? 911, em cada província tem o seu número, mas você pode se informar e já pedir ajuda. E fica com a gente, fica aí ligadinho, envia o link para uma amiga que talvez você saiba que ela esteja passando por uma violência doméstica, ou quem sabe não seja você mesmo que esteja passando por essa violência doméstica. Vamos assistir a primeira matéria sobre o tema e depois voltamos com os nossos especialistas. A violência, enquanto tal, é um tipo de comportamento que se aprende e se destina a causar danos físicos ou psicológicos. Há violência de todos os tipos, não só nas ruas, mas também dentro das casas, escolas e no trabalho. Por vezes há tantos atos de violência que temos tendência para normalizar este tipo de comportamento, uma vez que estamos constantemente expostos a ele. Segundo os especialistas, a violência doméstica é um mal que afeta a sociedade mundial porque destrói a família física, psicológica, moral e intelectualmente, sendo a principal causa de muitos atos agressivos. Segundo um relatório da Unicef, se uma criança cresce num ambiente familiar onde a violência é prevalecente, essa criança pode facilmente tornar-se um agressor para com qualquer pessoa ou animal que ele ou ela percebe ser mais fraco. Estudos têm descoberto que crianças e adolescentes que testemunharam violência contra as suas mães podem sofrer de stress crónico, ansiedade, depressão, problemas de atenção, problemas comportamentais e sociais. Além disso, podem acabar por repetir este padrão de violência quando crescerem. Um relatório global sobre violência e saúde estima que entre 2 a 4 milhões de mulheres são abusadas fisicamente todos os anos nos Estados Unidos. Destas 2 mil mulheres morrem devido aos ferimentos que sofrem. Voltamos aqui desde os nossos estúdios, né, Sara? E para nos informar mais sobre esse tema tão profundo que é a violência doméstica, nós temos aqui, através do Zoom, a psicóloga e também especialista em vítimas com violência doméstica, a Caroline. Caroline, boa tarde. Olá, boa tarde. Quero agradecer aqui a oportunidade por estar aqui falando, né, desse assunto tão importante, aonde que nós vamos levar essa informação e estar levando também esse entendimento para várias mulheres sobre a prevenção da violência doméstica. Boa tarde, Carolei. E para começar, já tenho a primeira pergunta para você. Você poderia começar nos explicando o que é a violência doméstica? Sim, a violência doméstica,
ela é quando o agressor, o abusador, né, no caso, ele causa morte, lesão, causando sofrimento psicológico, físico e patrimonial com aquela vítima. E você poderia nos dizer quais são os tipos de pessoas que são mais afetados com esse tipo de violência? A família toda, né, que é envolvida é afetada, né? Mas a que é mais afetada é a mulher, desde que ela seja solteira ou casada. Pelo fato da vítima ficar em cima dela, a agressão ser maior em cima dela. Então, assim, a mulher em si, tanto solteira quanto casada, falo solteira assim quando está ainda na fase de namoro, né? Mas elas são muito mais afetadas, seja psicológico, seja no emocional, muitas das vezes também no financeiro. As mulheres são bem mais afetadas também. Se tem filhos, os filhos também são afetados. Próximo perguntar, então. Quais são as consequências mentais e emocionais desse tipo de abuso? A maior delas é o emocional, o psicológico, né, onde que essa mulher ela é afetada grandemente no psicológico, onde que ela causa bloqueios emocional para desenvolvimento pessoal com ela mesma, desenvolvimento profissional, onde que é muito importante essa mulher estar em tratamento psicoterapêutico para estar desenvolvendo esses traumas que é lesionado nela. Então, assim, causa muitos traumas, desde que seja psicológico, ouvindo só ali maus tratos com palavras, ações, né, onde que parte também para a violência física. Então, causam vários transtornos emocionais, físicos e psicológicos também nessa vítima. E assim, digamos que a pessoa está em um relacionamento que está sendo vítima, né, desse tipo de violência. E quais são as dificuldades que a vítima tem em terminar um relacionamento? Seria por medo ou se sentindo coagida, né, diante de uma situação como essa? A principal é o medo, porque o abusador, ele ameaça a vítima de todas as formas. E uma delas, que é a que mais prende essas mulheres, são quando eles ameaçam de morte. Se você largar de mim, eu vou te matar. Se você largar de mim, você não vai conseguir ninguém. Então, elas, assim, por um certo tempo, elas até acreditam que se elas realmente saírem desse relacionamento abusivo, eles podem matar, podem fazer algo maior por elas, pela falta de rede de apoio que elas necessitam, que muitas das vezes a família não dá esse suporte, amigos não dão esse suporte, e elas não têm com quem recorrer, até mesmo que elas pensam muito em questão financeira. Se eu largar, como que eu vou me sustentar? Como eu vou sustentar meus filhos? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Mesmo sabendo que estando com o abusador é mais difícil. Só que isso faz com que ela se prende nesses relacionamentos e ficam ali prolongando o término desses relacionamentos. Então, a falta de rede de apoio para essas mulheres, o suporte, é aonde que causa mais esse prolongamento com esses relacionamentos abusivos. E existe um perfil da vítima que já sofreu ou sofre abuso? Não tem um perfil. Qualquer mulher está sujeita a passar por violência doméstica. Não existe classe social que define ou que qualifica um tipo de mulher que possa passar por isso. Por quê? Porque nós temos vários tipos de violência, seja ela física, seja ela sexual, seja ela moral, seja ela patrimonial. E uma das mais importantes é a violência psicológica. Então, qualquer mulher está sujeita a passar por isso. Qualquer perfil, qualquer classe de mulher. E umas delas, assim, eu gosto de dar um exemplo, que são uma das maiores, que mais prende as mulheres, é a violência física, a violência financeira. Porque essa mulher, né, as mulheres em si, hoje em dia, têm conquistado o seu espaço no mercado de trabalho. E uma delas é o financeiro, onde que elas aprenderam a ser independentes. E esse abusador, ele entra na vida da vítima e fala assim: você não precisa trabalhar, eu vou te sustentar, eu vou dar tudo o que você precisa. E essa mulher, ela deixa de trabalhar fora e começa só a trabalhar em casa.
E quando essa vítima começa a perceber as violências que ela começa a passar, porque começa assim: ah, eu quero fazer um cabelo, quero ir no salão. Ele olha para ela e fala: ah, mas você está gastando demais. Ah, mas você está pedindo dinheiro de novo. Daí essa mulher, ela começa a deixar de se arrumar, começa a deixar de comprar alguma coisa para ela, começa a deixar de ir no salão. E porque isso eleva a autoestima da mulher, faz com que a mulher se sente bem quando ela se arruma, quando ela compra alguma coisa para ela. E com isso a mulher, ela vai deixando de se arrumar, vai deixando de comprar alguma coisinha ou outra para ela. Então a violência financeira é uma das principais causas aonde que faz com que essa mulher vai retrocedendo cada vez mais. E ele vai maltratando ela com palavras e vai negando de liberar um dinheiro, ajudar ela a fazer alguma coisa para ela estar se arrumando e se sentindo melhor. Devido a isso, essa mulher, ela vai se fechando e ela vai cada vez mais deixando de se cuidar. Então a violência financeira é a que tem mais afetado essa mulher. Quando ela para tomar, olhar para a situação dela, ela vê que ela está totalmente ali de mãos atadas, totalmente dependente desse abusador, onde que ela acaba tendo mais dificuldade de tomar uma contrapartida de terminar esse relacionamento, onde que ela olha e fala: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, onde que elas se sentem ali meio que perdida e ao mesmo tempo sendo dependente do abusador também. E as mulheres que passam por esse trauma, elas conseguem depois se superar profissionalmente? Muitas sim. Quando elas fazem o tratamento correto, que é começa a ir para terapia, começa a fazer um tratamento emocional, eu até mesmo oriento, né, as minhas pacientes procurar ajuda espiritual também, seja com um líder, o pastor, com um líder da igreja, com alguém que ela tenha confiança espiritualmente, para que ela venha reconstituir a vida dela, não somente física, mas reconstituir a vida dela espiritual, emocional e psicológica dentro da terapia. Quando as mulheres passam por todo esse tratamento, tem esse acolhimento, tem a rede de apoio, muitas delas voltam ali com toda a energia para o mercado de trabalho, porque elas querem ajudar outras mulheres que também passaram e estão passando pela situação que elas passaram. Então, assim, muitas delas conseguem sim voltar ao mercado de trabalho e se superar. E ajudar, né? E você ajuda muitas delas? Muitas mulheres, têm ajudado bastante. E, assim, tem sido um sucesso, porque, assim, o que eu fico mais feliz é de ver essas mulheres, assim, conseguindo sair desse sofrimento, né? E as que não conseguiram ainda sair, eu ensino elas a fazer o quê? A lidar com a vítima, né? Não que ela vai, assim, aprender, falo que ela vai aprender a dominar a fera. Daí elas aprendem a lidar ali com as indiferenças que o abusador, seja o marido ou o namorado, fazem com elas, até elas tomar força de coragem para elas tomar uma contrapartida e tomar uma decisão diante dessa situação. Eu nunca impulsiono, chegar, não, tem que largar. Não, eu oriento ela e vou aconselhando até ela entender aonde que ela dá conta de continuar. A não ser que seja algo assim de agressão, que já venha colocando a vítima ali extremamente num sofrimento extremo, sabe? Daí a gente faz a denúncia, eu ajudo, faço todo acompanhamento junto, mas porém eu vou auxiliando a vítima até onde ela acha que dá conta, porém eu vou orientando tudo que pode acontecer com ela e com quem ela pode pedir o socorro em primeira mão. Por isso que eu oriento muito sobre a rede de apoio, seja amigos, seja familiar, seja algum vizinho de confiança. Então eu oriento bastante as minhas pacientes, né, a prestarem bastante atenção nos sinais. E muitas delas têm, assim, optado por... algumas optaram por terminar, né, que viram que não davam conta mais de continuar, e muitas optam também por continuar pelo fato de ter um sentimento. Falar, não, eu gosto dele, ele tem um lado bom. Porque o abusador, ele não é o tempo todo ruim. Ele tem os momentos bons também. Então, quando a vítima, ela aprende a dominar essa fera, esse abusador, eles conseguem ter um relacionamento mais estável. Então, assim, eu vou trabalhando com elas dentro daquilo que elas vão me passando
a necessidade e até onde que elas dão conta também. E o trabalho do psicólogo é muito importante também, né, com esse apoio. E você vê, assim, que hoje em dia precisa se abranger mais sobre esse assunto, porque a gente ouve falar muito de violência doméstica, mas você citou aí a violência financeira, né? Eu nunca tinha ouvido falar, você já ouviu, Sara? Não, também não. De violência financeira, e realmente é algo sutil e que muitas pessoas podem estar passando por isso, né, em casa. Então, o que você acha que realmente está meio que oculto ainda sobre esse tema? Está muito oculto. É um assunto assim que as pessoas ainda não têm um entendimento tão profundo do que é realmente uma violência doméstica, porque elas acham assim que violência doméstica é só quando tem agressão, ou quando porque é muito difícil a mídia anunciar, né? Aconteceu uma violência assim, não. E quando acontece uma violência, é aquela fatalidade. Então, o que a gente tem que levar para nossas mulheres é a orientação, tanto a moral, a psicológica, a patrimonial. Então, tudo isso é importante as mulheres terem orientação, porque o que acontece? Acontece a violência psicológica, né? Que a pessoa fala, acaba com a autoestima da mulher, acaba com a vida da mulher, psicologicamente. Né? E a mulher, ela fala o quê? Ele só estava agressivo. Não, ele só bebeu. Não, ele vai passar, ele só estava nervoso, só foi um momento ali de descontração dele. Então, isso faz com que a mulher ela também vai se sujeitando, por falta de conhecimento, a aceitar esses tipos de comportamento pelo fato de ficar, não me agrediu, não me machucou, então eu vou suportando. Ou às vezes ela acha que só porque ele está nervoso, ou porque ele chegou bêbado, ou porque aconteceu um desentendimento no trabalho, ele chegou um pouco alterado. Então, são sinais que as mulheres acabam assim, deixando passar. E quando elas percebem, já está ali num tapa, num soco, num empurrão, num puxão de cabelo. E aí começam as agressões físicas, que já são uma agressão muito maior. Então, eu sempre oriento as mulheres, e eu quero que todas as mulheres que vão nos ouvir, e que elas possam perceber nos pequenos detalhes. E as que estão namorando também. Porque um fator principal é que começa no namoro, né? Quando começa no namoro é o quê? Nossa, mas você vai deixar de sair comigo para ficar com seu amigo, com a sua amiga? Daí a moça pega, a mulher, ela deixa de sair com os amigos, deixa de se divertir para estar com esse namorado. Daí ela usa uma roupa que ela é acostumada, daí o namorado fala, mas essa roupa é muito vulgar, essa roupa, não gostei dessa roupa não. Ela vai lá e troca pela roupa que ele quer que ela usa, né? Só que daí, no namoro, nesses pequenos sinais, que o abusador começa a dominar essa mulher. E são no namoro que eles começam a dar sinais, só que a mulher ela vai muito pelo lado emocional e não observa. Essa mulher ela tem que entender que ela tem que ser amada do jeito que ela é. Não do jeito que o outro entrou na vida dela e começa já a punir, não vai na sua mãe, não vai nos seus amigos, eu não gosto desse parente seu. Então são pequenos sinais que o abusador ele começa a dominar essa mulher no namoro. Aí quando casam, vão morar juntos, ele já tem totalmente o domínio sobre essa mulher. Aí ela cria ali um sentimento que quando ela vai tomar conta de si, que ela se perde no meio desse relacionamento, que ela começa a se reconectar com ela mesma, essa agressão já está tão grande que ela está sem amigos, ela está sem a família, ela está sem ninguém ali por perto dela, porque ele foi afastando as pessoas dela sem ela perceber. Então são os pequenos sinais que vai aumentando e gerando essa violência. Ninguém chega assim batendo, ninguém chega maltratando, ninguém chega ali metendo um soco, um tapa. Então são sinais que as mulheres têm que prestarem bastante atenção. São nos mínimos detalhes que eles começam a demonstrar quem eles realmente são. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, Caroline. Foi um prazer. Eu que agradeço aqui de todo o meu coração por essa oportunidade, por estarmos levando todo esse conhecimento para as mulheres e por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Meu coração hoje é de muita gratidão. Nos vemos então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.
E vamos agora para uma matéria e já voltamos. A violência cotidiana é uma forma de violência muito difícil de enfrentar e ainda mais difícil de erradicar. Quando os comportamentos e ações violentas se tornam parte da vida cotidiana, quando as pessoas não conseguem viver sem medo de serem ameaçadas, espancadas, expulsas de casa ou mesmo mortas, pode ser diagnosticada como violência cotidiana ou violência como um modo de vida. Agredir para prejudicar ou pôr em perigo uma pessoa, animal ou propriedade é um ato violento e pode ser motivado por vários fatores, tais como recorrer a ele quando não se vê a si próprio como tendo recursos positivos para resolver um conflito. Uma relação violenta gera stress. Os pais, muitas vezes de forma consciente ou inconsciente, descarregam nos seus filhos abusando da impotência natural de uma criança. A violência contra crianças manifesta-se nas mesmas áreas que num casal, enquanto os comportamentos negligentes, tais como a privação das necessidades básicas da criança e sobrealimentação, são também comportamentos destrutivos. Vão desde a negligência dos cuidados básicos ao homicídio malicioso e intencional. Uma pessoa que cresceu num ambiente violento é propensa a repetir padrões negativos, seja como vítima ou como perpetrador. Como sociedade, devemos estar vigilantes e evitar glorificar ou identificar-nos com pessoas com comportamentos destrutivos e não transformar pessoas violentas em celebridades. Na realidade, muitos deles deveriam ser sancionados e forçados a participar positivamente na sociedade. E já voltamos de mais uma matéria, e para ajudar pessoas que estão passando por uma violência doméstica, também temos hoje aqui com a gente pelo Zoom a Iramaia, que também é psicóloga. Boa tarde, tudo bem, Iramaia? Seja bem-vinda ao Rompendo Silêncio. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês. E a Cíntia já tem a primeira pergunta para você, né, Cíntia? Olá, Iramaia. Assim, a gente sabe que muitas pessoas vêm sofrendo, né, com esse tipo de violência ou até mesmo já passaram, mas ficaram os traumas, né? Como a gente poderia ajudar uma pessoa que há anos, né, já passou por essa situação, mas há anos vem trazendo esses traumas? Olha, a melhor forma de ajudar uma pessoa em situação de violência é primeiro acolher sem realizar julgamento, sem dizer como a pessoa deve viver a sua vida, como ela deve fazer as suas escolhas, porque nem sempre a mulher ela quer sair da relação de violência, aliás, daquele parceiro, né? O que ela quer é sair da violência. Então, como foi dito antes, muitas vezes ela ama aquela mulher ou aquele homem, né? Porque não existe apenas uma relação que é heterossexual, né? É possível que a gente tenha hoje diversas organizações familiares e é preciso considerar isso também. Grande parte das violações de direitos dentro da casa dessas mulheres ocorre, então, com esses parceiros. Então, é preciso considerar que nem sempre ela quer sair, ou muitas vezes ela tem medo de sair, ela tem uma dependência emocional, financeira. Então, é preciso que a gente acolha, valide emoções, reconheça as angústias, né? Então, entender a realidade dessa mulher, entender que existem muitos fatores que impedem, então, ela de sair dessa situação, e a gente precisa transmitir segurança para ela, de que a gente está ao lado dela, escutando, percebendo aquilo que ela vivencia. Porque a saída de uma relação de violências, pessoal, nem sempre é fácil, né? Então, nosso apoio é essencial e dizer que a gente está ali a qualquer tempo. E além dessa escuta, fazer aquilo que nós chamamos de psicoeducação, né? Quem trabalha com violências conhece um pouco mais desse termo. Psicoeducação é quando a gente auxilia essa pessoa a reconhecer que ela sofre uma violência. Então dizer, olha, você não acha que isso que você vivencia é um controle, é uma ameaça? Será que essa pessoa não está prejudicando a sua vida? Será que você não está deixando de lado aquilo que você gosta de viver? Como foi dito antes pela colega, né? Então, você deixa um trabalho, você deixa um estudo, uma rede de amigos e vai perdendo a sua autonomia
autonomia, a sua potência. Então é importante que essa mulher ela saiba reconhecer, saiba nomear aquilo que ela vive e entenda que ela tem direito a sair dessa situação. E também como ela pode pedir ajuda, né? Então identificar os lugares em que ela pode pedir ajuda, inclusive que eu, enquanto pessoa que está auxiliando, possa também fazer as denúncias, né? Porque hoje, antigamente se dizia, né, que a gente não se mete na relação de parceiros, que nós, briga de marido e mulher, não se mete a colher, mas isso não é mais verdade. É responsabilidade de toda a sociedade a proteção de pessoas que estão em situações de violência. Então, pedir ajuda por essa mulher que, num determinado momento, não consegue romper com esse ciclo, é muito importante para que ela possa se afastar dessa situação e que as pessoas sejam devidamente responsabilizadas também. E você poderia nos explicar o que é uma ordem de proteção e quais são os seus benefícios? Certo. As medidas de proteção são medidas que podem ser solicitadas via juiz ou via delegacia de polícia, mas são medidas que vão proteger a integridade física e emocional da mulher, ou seja, seu corpo e a sua saúde mental. Então, para se evitar danos maiores, inclusive a morte. Muito se fala hoje que o feminicídio ele é evitável se a gente conseguir tomar as medidas necessárias para evitar maiores danos e proteger essa mulher. E essas medidas elas podem ser desde o afastamento dos autores de violência do lar, proibição de aproximação da vítima, né, da mulher em situação de violência e seus familiares, acolhimento em instituições, restrição de visita quando há, inclusive, menores envolvidos, o comparecimento do autor de violência a programas de recuperação, de reeducação, que são os grupos para autores de violência, para que eles entendam que tipo de ações eles estão tomando, que inclusive traz prejuízos para a sua vida, para a sua história, para a sua saúde. E essas situações de proteção são importantes porque as mulheres precisam estar seguras, inclusive para restabelecer a sua integridade, a sua humanidade. Então é importante entender, que a sociedade entenda que é direito dessa mulher, porque muitas vezes a mulher ela pede a medida protetiva e as pessoas elas têm muitos julgamentos, inclusive a própria segurança pública hoje. Não são todas as delegacias que acolhem, que auxiliam essa mulher, que dão informações suficientes. Então essas mulheres elas têm direito a saber, inclusive, que elas podem pedir essas medidas e que autores de violência precisam estar afastados até que essas mulheres consigam ter autonomia, ter força para romper com esses ciclos. E assim, em um único pedido, se uma mulher chega à delegacia para fazer uma denúncia, em um único pedido dessa proteção, ela já tem ou ela tem que fazer várias ocorrências? A gente vê que às vezes acontece. Ela pode fazer um registro de ocorrência e a autoridade policial e o juiz vão deliberar sobre a aplicação dessa medida em até 24 horas. Então, vai depender de uma análise de risco e hoje há um formulário, né? No Brasil a gente tem um formulário de avaliação de risco, que é uma política pública. Então, esse profissional de segurança, ele pode fazer uma análise junto com essa mulher sobre os riscos envolvidos para então tomar uma decisão. Né? Mas para essa mulher chegar a pedir uma medida de proteção, é necessário que ela tenha em risco, então, a sua integridade física e emocional. Infelizmente, ainda não são todas as autoridades que reconhecem os impactos da violência psicológica para essa mulher, que sim provoca danos. Né, autoestima, autodeterminação, risco de suicídio, risco à sua saúde, ao seu trabalho, tudo aquilo que gira em torno da vida dessa mulher. Então é preciso que essa autoridade saiba também fazer uma boa avaliação desse risco para que essa mulher tenha essa medida de proteção. E que obstáculos enfrentam as vítimas de violência doméstica para acessar a assistência de saúde? Pois então, os sistemas tanto públicos e privados de saúde hoje ainda não estão preparados para proteger essa mulher, infelizmente. Nós temos equipes formidáveis, né, nos nossos países, né, eu sei disso, dessa realidade, mas ainda temos, em termos de estrutura, principalmente em saúde mental, atenção em saúde mental às mulheres que têm um rebaixamento de autoestima, estão em sofrimento emocional, precisam de uma equipe qualificada, nem sempre vai encontrar essa equipe.
Ainda há muitos profissionais que colocam a culpa na mulher por ter sofrido violência ou por estar sofrendo, né? Então a gente precisa de pessoas que sejam capazes de fazer bons vínculos, escutar sem julgar, sem interromper, que façam planos de segurança com essa mulher. Então, sabe que essa mulher saiba identificar sinais de violência, saiba pedir ajuda, saiba criar uma rede de proteção e essa mulher poder falar aquilo que ela está vivenciando, considerando uma rede de apoio. É porque muitas vezes a gente fala em reparar danos, mas a saúde precisa também saber prevenir. Então essa mulher ela consegue acessar um bom sistema de saúde, seja público ou privado, quando ela consegue chegar até esses profissionais e dizer o que está acontecendo sem ser julgada, que possam haver situações de prevenção, que estimulem ela a pedir ajuda e a reconhecer o que ela está vivenciando. E construa junto com essa mulher uma saída. Então a questão nem sempre é o acesso, porque essa mulher ela até pode chegar ao sistema. A questão é esse sistema saber acolher essa mulher da forma necessária, no sentido de protegê-la. E como as vítimas com esse trauma conseguem ter relacionamentos após sair de um relacionamento abusivo? Bom, nós sabemos que há uma dificuldade bastante intensa, né, em pedir ajuda, em sair dessa situação. Muitas mulheres passam anos, né, vivenciando as violências. Depois dessa saída, né, quando ela consegue superar, há uma necessidade de acompanhamento psicológico, muitas vezes psiquiátrico. Ela consegue vivenciar boas relações na sequência, né, quando ela consegue fortalecer a autoestima dela, quando ela consegue fazer aquilo que a gente chama de luto, né? As pessoas já devem ter ouvido falar nesse termo, quando alguém morre, quando as nossas expectativas elas morrem de alguma maneira, né? Então a gente precisa deixar ir, superar. E nós temos muitas expectativas sobre relacionamentos, sobre namoro, sobre casamento, sobre o que é ser mãe. Então essas expectativas de alguma maneira elas são falhas. Assim como é falha também a relação. Então a gente poder superar isso e ter uma atitude de romper, né, com tudo aquilo que promove mal-estar, ameaça, sofrimento. Então, num próximo relacionamento, não é só apenas amoroso. Um relacionamento de trabalho, um relacionamento familiar também pode ser abusivo. Então, é uma dinâmica que se mantém de maneira integral na vida dessa mulher, que ela precisa ir rompendo, identificando e rompendo, e trazendo paz e qualidade de vida para a sua história. Então, lembrar sempre de pedir ajuda, lembrar de colocar limites, de se fortalecer e ir retomando as suas redes de amizade, familiares, de trabalho, tudo aquilo que dá potência para essa mulher, é importante que ela vá colocando em prática. Iramay, eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo e que de repente estão passando por algum tipo de violência, né, doméstica, seja qual for. Bom, eu trabalho muito, gente, com a perspectiva de gênero, né? Entender que a violência contra a mulher é colocada, inclusive, na Lei Maria da Penha, né? É uma violência de gênero. Por quê? Ainda existem papéis esperados para homens e mulheres. Então, a mulher hoje ela ainda é muito vista como essa pessoa submissa, que tudo precisa acatar em prol da família, em prol dos filhos. Isso não é verdade. Né? Inclusive, não é possível que a gente use a Bíblia ou outros instrumentos para fazer essa interpretação. A mulher ela tem a sua autonomia, a sua força, a sua condição de vida, e isso precisa ser privilegiado. Então, essa mulher ela pode estar em papéis de autonomia, ao lado do seu parceiro, construindo uma vida juntos, e nenhuma pessoa ela pode sofrer violências. É direito de todo ser humano, crianças, adolescentes, mulheres, idosos, viverem livres de violência. Então, saber identificar as diferentes formas, saber pedir ajuda, não é vergonha nenhuma ter passado por uma situação de violência, uma situação abusiva. Ruim é a gente seguir em silêncio. Então, saber reconhecer e solicitar ajuda é o melhor que a gente faz por nós. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-la conosco e esperamos nos ver em outra oportunidade. Nos encontrar. Obrigada.
Vamos assistir a mais uma matéria sobre esse tema e depois voltamos. Mentira que as palavras, os golpes e as atitudes são levadas pelo vento. Já alguma vez se interrogou se você ou seu parceiro é psicologicamente abusivo? Ele ou ela diz-lhe como se vestir. Ele ou ela tomam decisões importantes sem ter em conta a sua opinião. Ele ou ela controla o dinheiro que você gasta. Não é capaz de lhe dizer quanto vale porque quer que se sinta inseguro e tenha baixa autoestima. Faz-lhe duvidar das suas capacidades. Um agressor atira-lhe muitas vezes coisas à cara para justificar a sua atitude. Será que ele o faz sentir que não saberia como continuar se ele não estivesse por perto? Será que ele fica zangado se você passar tempo com os seus amigos ou família? Será que a sua opinião é a única que conta, mesmo que ele não esteja presente? Tem medo dele? Ele lembra-lhe repetidamente os erros que cometeu? No início, o agressor pode parecer uma boa pessoa, mas com o tempo a sua verdadeira personalidade aparece. O medo e a ansiedade manifestam-se quando se tem de estar próximo do parceiro. Não é uma pessoa livre, porque está dependente dele em todos os sentidos. Não se pode pensar ou agir livremente. Se a sua resposta a qualquer destas perguntas for sim, está com o agressor. Saia o mais rápido possível. A violência deve parar e o único que o pode fazer é você pedindo ajuda. E para ir finalizando, né, este programa, este assunto, né, que está bem importante de ser falado, temos aqui também mais um profissional, o Matias Glens. Matias, boa tarde. Tudo bem? Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Matias, eu tenho uma pergunta para você. O que acontece aos supostos responsáveis por atos de violência doméstica? Bom, muito obrigado pelo convite, um prazer aqui estar com vocês. O que a gente tem que pensar é que a violência doméstica, em seus múltiplos graus, como a minha colega falou, seja uma violência física, seja uma violência psicológica, ela é crime. Então, em sendo crime, é muito importante que esses homens sejam responsabilizados na medida do crime que cometeram. Mesmo que seja um crime, entre aspas, leve, porque é muito difícil a gente falar de crime leve quando a gente fala de violência doméstica, mas mesmo que seja um crime assim, por exemplo, uma violência, uma manipulação ou uma injúria, enfim, alguma coisa dessa natureza, o Código Penal tem as suas penas previstas, até coisas extremamente graves, como um feminicídio, por exemplo, que já foi citado, né? Então, dependendo do crime que é feito, esse homem vai ser responsabilizado de maneira diferente. O importante é a gente marcar que a responsabilização é fundamental. A gente deve falar isso com todas as letras, né? É preciso responsabilizar, porque se a gente quer interromper violência, e é isso que a gente quer uma sociedade sem violência contra a mulher, a gente precisa pensar na responsabilização dos agressores. Sem isso, é muito difícil, assim, a gente não pode simplesmente pensar, manda eles para terapia, isso tudo é importante também, claro, né? Mas sem a responsabilização, essa que vem pelo sistema de justiça, a gente não consegue quebrar esse ciclo de violência. Acho que isso é fundamental. E para essas mulheres que sofrem de violência, como elas podem provar? Às vezes a violência não é física, né? Mas como elas podem mostrar que está passando por isso? Como você falou, muitas vezes a violência não deixa marcas, especialmente essa violência simbólica, essa violência psicológica, as manipulações, as ameaças, as ofensas. Porém, acho que hoje em dia a gente tem visto, assim, especialmente nos tribunais, né, no sistema de justiça, tem visto uma mudança, porque muitas das relações, inclusive, entre os parceiros, eles acontecem pelas vias online.
Então, é comum, por exemplo, que a gente encontre nos processos gravações das conversas que ocorreram no celular. Então, o juiz, os defensores, os promotores de justiça, os advogados, nós, psicólogos, temos acesso à troca das mensagens das partes. Ou prints, por exemplo, de ameaças, de manipulações, de xingamentos que os homens fazem por WhatsApp, pelo Facebook, enfim. E é claro, quando a violência é física e deixa marcas, é muito importante, em todos os casos é importante a denúncia e é importante o registro numa delegacia de polícia, em todos os casos. Mas quando isso acontece e deixa uma marca, é fundamental que isso aconteça, porque também essa mulher pode passar por um exame de corpo de delito que vai constatar a existência, então, dessas marcas e desses sintomas de violência. Mas outro ponto que eu queria destacar também é a possibilidade da testemunha, da mulher ser ouvida como testemunha. Para isso que existem, inclusive, psicólogos e psicólogas e assistentes sociais trabalhando dentro do sistema de justiça, em que a gente vai colher o depoimento dessas mulheres, a gente vai fazer uma perícia em cima daquele caso, a gente pode ouvir filhos, a gente pode ouvir rede de apoio, a gente pode fazer uma perícia mesmo, e essa perícia ser utilizada pelo sistema de justiça como prova. Uhum. Eu estava vendo que tem um gesto, né, da mulher, eu acho que saiu uma matéria, alguém que conseguiu mostrar que estava passando por violência através de um gesto com a mão. Isso é confirmado, assim, que realmente ela pode se expressar? Não sei se você já viu quando faz assim. Sim. É verdade. O que a gente tem visto assim, é que a gente tem desenvolvido estratégias para que a mulher consiga muitas vezes comunicar que está sofrendo alguma violência sem ter que ser explícita em relação a isso, né? Então, como o gesto que você mencionou, existem, por exemplo, aplicativos hoje de celular em que tem lá um botãozinho que a mulher aciona e aí ele dispara um e-mail ou um WhatsApp para a rede de apoio falando, olha, socorro, estou apanhando neste momento, me liguem, me ajudem, apareçam aqui em casa. Ou seja, a gente vê cada vez mais, acho que como as minhas colegas falaram, né, ainda infelizmente acontece muito a violência doméstica, violência contra a mulher, violência de gênero de uma maneira geral, porém acho que tem crescido também o nível de rechaço a isso, tem crescido o nível de que não aceitamos mais que isso aconteça. Antigamente, assim, como as minhas colegas falaram, né? É o jeito dele, é como ele foi criado, mas veja bem, ele estava com os amigos, ele tinha bebido um pouquinho mais. Tudo isso são racionalizações que não justificam. A sociedade machista ajuda com que a gente compreenda de onde vem a violência doméstica, vem daí, né? Vem de uma sociedade estruturalmente machista, em que homens são criados pensando como se eles fossem seres superiores às mulheres, e claro, não são, mas a sociedade machista não pode justificar essa violência toda. Então, o que eu vejo é que cada vez mais a gente tem mecanismos de denúncia, mecanismos mais sofisticados, e isso é bom, isso é um avanço. E Matias, a Iramaia havia comentado anteriormente sobre a ordem de proteção, né? O que é necessário você ter um advogado para se obter um pedido de proteção? Não é necessário. Eu sei que vocês aí, acho que no Canadá, nos Estados Unidos também chamam de ordem de proteção. Aqui, como a Iramaia comentou, são as medidas protetivas, é assim que a Lei Maria da Penha denomina aqui essa mesma função, né? Como ela explicou, que tem esse objetivo de proteger a mulher, tanto física quanto psicologicamente. Então, determinando, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, determinando que ele não possa chegar a tantos metros dessa mulher. Enfim, se esse homem, por exemplo, tem posse ou porte de armas, pode determinar que ele perca esse porte, essa posse de armas. Assim, são várias as medidas, mas não é necessário, mas é importante. Então, caso as mulheres tenham essa possibilidade, é muito importante que elas sejam, sim, acompanhadas por advogados. Se não tem condições de pagar por um advogado, aqui no Brasil existe a Defensoria Pública, que vai propiciar todo o acesso à justiça para essa mulher.
E imagino que no Canadá também deva ter um órgão que faça as vezes da Defensoria Pública, propiciando advogados gratuitos para pessoas que não têm condições de pagar por um advogado. Então não é obrigatório, a mulher pode simplesmente ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, mas quando tem um acompanhamento jurídico, eu acho que é importante, acho que é uma coisa que tem que ser, a gente tem que valorizar e tem que indicar que aconteça. E teria outros tipos de medidas protetivas que ajudam a ajudar a vítima que está sofrendo essa violência doméstica? Olha, em termos legais, as medidas protetivas acho que são essas que a gente falou, né? Mas se a gente, por exemplo, pensar em termos mais amplos, pensando em medidas sociais que a gente pode trabalhar, acho que um pouco a Carolee falou, né? Acho que é importante o acompanhamento psicológico. Existem poucos profissionais assim que vão conseguir escutar essa mulher dentro de uma perspectiva de gênero, ou seja, que não vão individualizar as questões como se ela fosse responsável pela violência que sofreu. Acho que um outro ponto importante é a gente crescer esse nível que eu estava falando, né, de inaceitabilidade em relação à violência. Acho que a Maia foi muito feliz quando citou o ditado, né, o velho ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, hoje a gente mete a colher, sim, é para meter. Então, se você ouve uma briga dos seus vizinhos, se você tem conhecimento que a sua irmã passa por isso, a sua colega de trabalho, é importante que a gente ofereça os canais de suporte para que essa mulher tenha acesso. E acho que um ponto importante que vale a pena destacar, a Ira Maia mencionou isso, mas acho que eu poderia também citar, que são o atendimento psicológico, o atendimento em grupos de apoio aos homens autores de violência. A gente sabe que a violência doméstica, a violência de gênero é fruto de uma sociedade em que todos nós, né, inclusive homens, inclusive mulheres, fomos ensinados que existe o papel do homem, o papel da mulher. O que o homem faz, o que a mulher faz. Existe uma construção social do que é o masculino e do que é o feminino. Desde pequenininha, a gente vai dando bonecas para as meninas aprenderem a cuidar de filhos e a gente vai falando para os meninos que eles não podem chorar, que homem não chora, engole esse choro, porque os homens não podem demonstrar suas emoções. Então, a gente vai criando aqueles futuros machistas que vão bater em suas esposas no futuro e as esposas que não vão saber o que fazer em relação a isso. Então, eu acho que os grupos de ajuda para homens autores de violência já existem no Brasil, são vários. Então, eu acho que eles podem ir tanto espontaneamente, quanto também por obrigação, por determinação da justiça. Eu imagino que no Canadá também existam vários grupos assim, porque nos Estados Unidos eu sei que existem. Então, são grupos em que os homens vão desconstruir toda a socialização machista que lhes foi imposta. Porque, como a minha colega Carolee falou, a principal vítima da violência doméstica é sempre a mulher. Claro, isso é indiscutível, mas toda a sociedade sofre com o machismo. Os homens sofrem com o machismo. Vou dar um dado simples. Existe estudos que mostram que homens eles sofrem muito mais acidentes de carro do que mulheres. Por quê? Porque a gente é condicionado a achar que homem tem que dirigir em alta velocidade. Isso está atrelado à nossa ideia errada de masculinidade. Então, todos sofrem com esse machismo estrutural da nossa sociedade, e acho que um ponto importante é que, para a gente acabar com a violência doméstica, para a gente, enfim, superar a violência contra a mulher, a gente tem que, claro, primeiro, proteger as mulheres, mas também a gente tem que responsabilizar e tratar os homens. Acho que são duas faces da mesma moeda. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, Matias. Nos vemos. Eu que agradeço. Esperamos ter você numa próxima oportunidade. Até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço. Vamos então assistir ao nosso testemunho e depois voltamos com o Momento Rompendo Silêncio. Meu nome é Marina da Silva, tenho 52 anos, sou pedagoga na área de surdez e intérprete de Libras. Eu vim de uma infância onde meu pai a vida inteira foi alcoólatra, né? Meu pai, eu tive um pai que a gente via ele de manhã, ele bom.
Depois, quando chegava no final do dia, no decorrer do dia, já não via mais o meu pai bom. Não tinha exemplo de educação. A educação da minha mãe era bater, era espancar, porque para ela isso era educação. Então, assim, eu cresci assim. Eu cresci muito revoltada, eu odiava minha mãe. Minha mãe, na época, ela só paparicava muito minha irmã e eu era excluída. Eu, com 9 anos, eu fui abusada. Né? E isso minha mãe nunca soube, minha família nunca soube, e eu não conseguia mais ver, né, o ser humano como eu via. Então, assim, eu cresci numa revolta dentro de mim, eu cresci numa depressão dentro de mim. Eu fiquei maior de idade, eu já era dona do meu nariz, eu não tinha o porquê, né, entrar e sair e dar satisfação para os meus pais, não tinha mais essa satisfação, porque era eu que supria muito mais dentro da minha casa, junto com meus irmãos. Então eu saía, eu bebia muito, e aí eu ficava em volta de tudo aquilo, né? De dança, de festas, né? De fumar cigarro, fumava quase um maço de cigarro por dia. Eu comecei a sair com muitos homens, né? Porque para mim não fazia mais diferença. Mas quando eu chegava em casa, eu continuava ainda me sentindo sozinha, eu continuava ainda frustrada, eu continuava ainda irritada, era uma irritabilidade, era um nervosismo, era uma depressão e eu não tinha isso ainda sanado. E aí eu lembro que teve um dia que eu passei a ouvir a Universal, o rádio, né, e via muitos testemunhos, e aí teve um dia que eu resolvi ir até a igreja. Eu queria ver para crer. Eu queria ver se realmente era aquilo que estava na Bíblia, né? E que eles estavam dizendo na televisão. Então, quando eu cheguei, eu e minha filha, a gente começou a perceber que ali tinha uma autoridade. Ali o poder da palavra era diferente. E aí eu comecei a entender o que era o Espírito Santo. Eu lembro que todo esse fruto do Espírito Santo eu realmente não tinha. Né? Paz, longanimidade, domínio próprio, eu não tinha, né? E aí eu comecei a me analisar de novo. Aí eu parei e me autoanalisei. O que eu precisava para ter o Espírito Santo? Eu comecei a entender que eu precisava me limpar. Eu precisava tirar mágoa, eu precisava tirar ódio, eu precisava tirar acusações, né? Eu cheguei até esse ponto e eu comecei a perceber que dentro de mim existia ainda muita sujeira. Comecei a pedir perdão, eu comecei a orar diante de Deus. Falei, Senhor, olha, aquele homem que me fez mal quando eu me abusei, olha, perdoa. Ele não tá, mas ele já tinha falecido, né? Aquela gama de namorados que eu tive, né? Que o Senhor me perdoasse por tudo aquilo que eu fiz, aquela sujeirada toda, o ódio que eu sentia pela minha mãe quando eu era ainda jovem, né? Tudo isso eu fui me limpando. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas, coisa assim, né? Não era um sentimento, né? Não era... Era uma certeza, era uma paz que eu tive dentro de mim. Nasceu uma maneira diferente de querer ganhar almas. Eu comecei a pedir almas para o Senhor. A partir daquele momento eu comecei a cuidar de vidas. Eu comecei a tratar as pessoas diferente. Houve um amor dentro de mim, né, que eu não tinha antes. Dentro de mim houve, eu sou assim mais feliz, mais determinada. Eu tenho a certeza. Eu saio assim da igreja hoje, eu chego na igreja hoje com a certeza. Eu saí outro dia e disse assim, Deus, mas que certeza tanto que o Senhor me dá, né, do meu futuro, né? A certeza de eu né, conquistar alguma coisa. A certeza de que você já é feliz, que não precisa mais nada. Basta, basta o Espírito Santo na minha vida. E chegamos aqui já no finalzinho de mais um programa, né, Sara? E esse tema realmente muito profundo, né? Sim. Tocou em várias pessoas, com certeza. Infelizmente, ainda há essa deficiência, né? No termo da sociedade em ajudar esse tipo de pessoas que está sofrendo com violência doméstica. Mas você que está aí conosco, que participou dessa programação, saiba que aqui estamos para dar todo o apoio que você precisa. Se você está aí e se sente só, sem saber o que fazer, porque está passando por essa situação e não tem ninguém para conversar,
nem sequer para conversar, né? Porque não sente confiança. Estamos aqui para dar esse apoio, essa ajuda espiritual, né? Baseado na palavra de Deus. E eu tenho um versículo para você, como todos os programas deixamos aqui a palavra de Deus, né? Uma mensagem para vocês. Em Apocalipse 21:5 fala o seguinte: eis que faço nova todas as coisas. Então, independente do passado, dos traumas, da situação que você está passando, o Senhor Jesus, ele tem o poder de fazer novo tudo, toda a sua vida e fazer novo todo o seu futuro, né? O passado, infelizmente, vai ficar, mas você vai tirar aprendizados disso, né, Sara? É isso mesmo. Parece difícil, parece impossível, mas se você crê nessa palavra que o Espírito Santo, Deus está falando para você hoje, eis que faço nova todas as coisas, o seu amanhã já pode ser diferente. Você talvez venha sofrendo a violência doméstica desde a sua infância. Você está num relacionamento hoje, atual, que você sofre essa violência doméstica, mas amanhã já pode ser diferente para você. Basta você crer, basta você tomar uma decisão. Nós vamos orar por você. Se você quiser ligar para a polícia, né? Aqui cada província tem o seu número que você pode estar ligando e você pode estar denunciando. A polícia vai te ajudar. E também, como a Cíntia estava falando, apoio espiritual, você pode contar conosco, você pode vir nos encontrar, você pode mandar uma mensagem de texto que também vai aparecer na sua tela, você pode nos ligar, você pode nos contactar, que você receberá essa ajuda espiritual. E já vamos fazer a oração por você, para que a partir de agora e que o amanhã seu, o Senhor Jesus possa fazer novo. Feche os seus olhos, vamos orar. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, juntas aqui estamos, meu Deus, pedindo ao Senhor nesse instante, em favor, meu Pai, de todas as mulheres e também aos homens, meu Deus, que assistem essa programação, meu Deus, e que estão passando por essa violência doméstica, meu Pai, há anos. Só ela sabe, meu Pai, como tem sido o seu interior, porque às vezes, meu Deus, ela não deixa resplandecer no seu exterior, mas o interior ainda se encontra machucado, angustiado, meu Pai, triste. E isso tem refletido às vezes sim, às vezes não, no seu exterior. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha visitar, meu Pai, a todos nesse instante. Envia os teus anjos para ir de encontro a cada uma delas, meu Pai. Essa mãe, essa filha, essa irmã, essa esposa, meu Pai, esse marido, esse pai, essa senhora, meu Deus, que deu a vida dela inteira por um filho, meu Deus, e hoje se encontra passando por uma violência doméstica. Oh, meu Pai, tem misericórdia, meu Deus, e que a partir desse instante, meu Pai, o Senhor já venha começar a trabalhar para que o amanhã venha ser feito novo, meu Pai. Dê força para que essa pessoa venha tomar a decisão correta, meu Pai, venha reconhecer que de maneira, meu Pai, ela passa por essa situação abusiva e que procure ajuda, meu Deus. Primeiramente, buscamos ajuda em Ti, meu Pai, e depois os dias o Senhor irá dar a direção. Espírito Santo, entregamos a vida de todas elas em Tuas mãos, meu Pai, porque temos a certeza de que o Senhor sim será com cada uma delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos falar o nosso endereço para você e também vai estar aí na tela, que nos encontramos na 2420 Dufferin Street,
Aqui em Toronto também temos outros endereços que também pode aparecer na sua tela. Temos aonde tiver uma igreja universal, eu tenho certeza que você terá esse apoio espiritual para você se sair dessa situação. E chegamos ao fim. Sim, até o próximo. Até o próximo episódio, então. Bye!